Rapaziada, a discussão aí agora do final do ano, uma das principais discussões que tem tido, tanto aqui no Brasil, tanto como na gringa, é quem foi o melhor lutador de 2023, né? Os três nomes mais recorrentes nessa discussão é o Leon Edwards, o Islam Makhachev e o Alex Poatan. Até o Ita que deu uma entrevista recentemente falando que considera o Poatan o melhor lutador do ano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo isso aí e vamos dar um pouco o meu pitaco também. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso de novo estar aqui com você mais uma vez para falar desse esporte incrível, maravilhoso. Sua presença aqui é sempre maravilhosa, tá? Não canso de repetir, vou sempre repetir, porque sem vocês não tem canal Punch, né? Senão estaria eu e a parede aqui no meu quarto aqui, onde eu gravo os vídeos só. Não teria mais ninguém, aí não tem canal, não é verdade? Aí seria um monólogo, né? Mas, quer dizer, é um monólogo, né? Mas com vocês é um monólogo que faz sentido, tá certo? E se você tá aqui pela primeira vez, pô, dá uma chance pra gente aí. Se inscreve no canal. Esse canal aqui é um canal de MMA de fã pra fã, entendeu? Sem arrogância, minha opinião não é melhor do que a sua. Eu adoro ler os comentários, respondo todos os comentários sempre que posso. Então quero sempre interagir com vocês. Dá uma chance pra gente aí que você não vai se arrepender não, tá combinado? Então vamos pro vídeo. Então, rapaziada, como eu falei na introdução, tá, uma das grandes discussões de final de ano é sobre quem é o melhor lutador de 2023, né? Realmente tem muitas opiniões diferentes. O ano realmente não é um ano assim que tem um nome que é indiscutível, né? Cada um ali dos principais nomes vão ter argumentos a favor e contra, que nós vamos trazer no vídeo de hoje, mas é uma discussão interessante para a gente ter aqui no canal também. Os três principais candidatos ao posto é o Islam Makhachev, o Leon Edwards e o Poatan. Quem corre por fora é o Sean Strickland. Apesar disso, eu não trouxe o Sean Strickland aqui, porque é o cara que eu menos vi as pessoas falando, apesar de achar que poderia estar na lista, mas o Sean Strickland, apesar de ter 3 lutas e 3 vitórias, 2 oponentes dele realmente são lutadores de nível bem abaixo, né? Então, com exceção do Adesanya, os outros 2 oponentes, um desranqueado e tal. Então, muita gente não considerou o nome do Strickland, mas obviamente é um candidato, né? Se você acha que ele for o melhor, vai ser interessante também ter você ver a sua opinião aí nos comentários, né? Mas vou tratar só sobre os 3 aí que estão sendo mais falados, né? Bom, primeiro de tudo, o vencedor do prêmio de melhor lutador no MMA Awards foi o britânico Leon Edwards, né? O Leon Edwards venceu o prêmio, o maior e mais considerado prêmio de MMA do mundo, né? Então, isso é uma coisa que pesa a favor dele, né? Obviamente, indiscutivelmente. O Leon Edwards, nesse ano, certamente conseguiu se consolidar como campeão, né? Foram 2 vitórias excelentes, né? O Leon Edwards não deixou dúvidas nas suas vitórias. Primeiro ele venceu o Kamaru Usman na revanche, né? Na primeira luta, lá em 2022, ele deu aquele chute alto salvador no 5º round, né? Então era uma luta que ele estava perdendo. Na revanche ele realmente se sobressaiu bem, apesar de ter sido uma vitória por decisão majoritária. Na minha visão, ele ganhou de forma bastante contundente, bastante sólida, sem deixar muita dúvida, e defendeu pela primeira vez o cinturão, né? E agora, no último evento do ano, teve a famigerada luta com Colby Covington, né? Que ele venceu de forma absolutamente segura, né? Ele não deixou dúvida nenhuma. Foram 5 rounds de domínio total do Leon Edwards, talvez com exceção do último ali, mas mesmo assim foi um 4-1 sólido pro Leon Edwards, né? O que pesa contra o Leon Edwards é, primeiro, o fato de que ele é um lutador extremamente burocrático, pouco empolgante, um lutador chato de se assistir, né? Isso não dá pra negar. O UFC 296 estava indo bem mal das pernas no pay-per-view, até o Colby Covington falar aquela barbaridade do pai dele, né? Que isso impulsionou a venda de pay-per-view, que o pessoal queria ver o Leon Edwards batendo o Colby, né? Então muita gente comprou o pay-per-view, acabou salvando as vendas do evento, né? O próprio Dana White falou sobre isso. Mas se depender do Leon Edwards para chamar a atenção do público, difícil, né? É sempre complicado depender do Leon Edwards para qualquer coisa no que diz respeito à venda, né? Porque é realmente um lutador muito chato, né? De uma personalidade muito insossa também, né? É um lutador que, bom, é complicado, né? Isso pesa contra ele. O segundo candidato é o Islam Makhachev. O russo fez 2 lutas em 2023, ambas contra o campeão do peso-pena, Alexander Volkanovski. A primeira luta teve um resultado controverso, mas que não necessariamente representa um garfo. Então, assim, foi uma luta equilibrada, poderia ter ido para qualquer um dos 2, mas a vitória para o Makhachev não é um garfo. Dá para você enxergar a vitória do Makhachev tranquilamente, sem ser um absurdo naquela luta.
Já na revanche, o Makhachev não deixou nenhuma margem, nocauteou lindamente o Volkanovski, né, deu aquele chute alto, finalizou depois, né, no ground and pound, e passou assim a rivalidade a limpo entre os dois. Os argumentos contra o Makhachev são, primeiro, o fato de que a primeira luta poderia ter ido para o Volkanovski, muita gente usa isso como argumento, e de fato poderia, apesar da vitória do Makhachev ser um garfo. Era uma luta que ficou bem dividida ali a opinião da mídia especializada e tal, então realmente uma luta apertada, mas principalmente o fato de que na segunda luta o australiano aceitou de última hora, estava claramente fora de forma, não teve algo nem perto de um camp assim de preparação para aquela luta. Então, realmente ele estava despreparado. O Volkanovski, com um camp completo, é um lutador completamente diferente do que foi na segunda luta. Somado a isso, tem, obviamente, o fato inegável de que o Volkanovski é um peso-pena. Ele é pequeno para peso-pena. O Volkanovski é um cara bem baixinho, apesar dele ser muito intenso, muito forte, muito agressivo, dele ter condição de lutar no peso leve, no peso pena, e o tamanho dele é de peso galo, muitas vezes, cara. Né? Tem peso galo maior do que ele, né? O O'Malley é maior do que ele, muito maior do que ele, diga-se de passagem. Então, assim, realmente, o Makhachev é bem maior do que o Volkanovski, né? O Makhachev é um peso leve que sofre para bater 70 quilos, né? O Makhachev é um cara que tem estatura, condição física de lutar no meio médio. Então a diferença física dos dois é muito grande e isso também pesa muito contra o Makhachev, né? Não tem como negar. O terceiro candidato é o Poatan, né? O Alex Poatan. Dos 3 candidatos, o único que teve uma derrota esse ano foi o Poatan, que foi nocauteado aí pelo Adesanya em abril, né? Por outro lado, também foi o único que lutou 3 vezes, né? Tanto o Leon Edwards quanto o Makhachev lutaram 2. Né? E aí, depois do nocaute pro Adesanya, ele subiu de categoria, enfrentou o primeiro ex-campeão, que é o Jan Blachowicz, né? Venceu naquela luta apertada, decisão dividida, mas venceu. Na segunda luta, por fim, ele nocauteou o Prochazka, né, em novembro, que também é ex-campeão, e segurou o segundo cinturão dele no UFC, né? Então, quer dizer, é realmente um feito impressionante. Ele segurou 2 cinturões de categorias diferentes no mesmo ano. Ninguém mais fez isso esse ano, né? Então isso pesa a favor dele. A adaptação rápida dele numa nova categoria pesa a favor dele. Então tudo isso conta muito pro Poatan. E o número de lutas no total, no UFC, que ele precisou para conquistar tudo isso, torna tudo ainda mais impressionante, né? Foram poucas lutas, né? Então realmente é incrível o feito do Poatan em tão pouco tempo e tão poucas lutas, né? Pesa contra o Poatan, primeiro, já falei, vou repetir, o nocaute brutal que ele sofreu para o Adesanya, não tem jeito, pesa contra, é impossível não pesar, é um fato relevante, né? Pesa contra a polêmica do resultado do Blachowicz, teve muita gente que deu vitória para o Blachowicz, de fato foi uma luta muito equilibrada, eu vi vitória do Poatan, mas de fato foi uma luta muito equilibrada, então entra naquele mesmo caso do Makhachev com o Volkanovski na primeira luta, né, dos dois, mas como eu disse, tem um fator de ter lutado mais vezes do que os outros dois, né? Então isso pesa, né? Obviamente ele se expôs mais, né? Se você luta mais, você se expõe mais. Então, de maneira geral, é isso que pesa a favor e contra aí cada um desses nomes, né? E acho que deu para dar uma boa explanada, né? Eu, particularmente, considero o Poatan lutador do ano, e não é pelo fato dele ser brasileiro, não, que eu tomei essa decisão, não. Tem outros motivos, eu vou explicar aqui, motivos mais objetivos. Eu entendo que o objetivo final de todo lutador é divertir o público, empolgar, construir uma saga, contar uma história com a sua carreira. Né? O público está interessado em ver bons lutadores interessantes. No final das contas é sobre isso, cara, porque se não tiver público, não tem pagamento, não tem salário, não tem evento, não tem UFC. Então por isso que o UFC dá muito essa prioridade para criar o interesse, né? Porque o público, cara, quer ver boas lutas, bons lutadores e boas histórias, né? E o Poatan tem tudo isso, ele é um lutador muito empolgante, a história da carreira dele é incrível, a história de vida dele é incrível, ele tem uma personalidade carismática, engajadora, ele não é picolé de chuchu igual o Leon Edwards e o Makhachev são, ambos são muito fracos de personalidade, não é o caso do Poatan é um cara muito intenso, né? Então isso pesa muito. O fato dele ter segurado 2 cinturões de categorias diferentes no mesmo ano é muito relevante, né? Então é um negócio impressionante o que ele fez conquistando o segundo cinturão, né? Sendo duplo campeão, coisa que nenhum dos dois candidatos são. Então é isso que norteia a minha visão de dar esse título ao Poatan, né? Agora, claro, não tem certo e errado nessa questão. Tudo isso é subjetivo. Cada um vai ter o seu argumento, cada um vai ter a sua opinião, né? Pode, inclusive, aparecer um outro nome que eu não citei aqui,
Por exemplo, o Strickland, como eu falei no início, pode ser que muitas pessoas consideram o Strickland o lutador do ano. Tem outros nomes além deles, né? Às vezes o lutador do ano para alguém é alguém que não é campeão, pode ser também, por que não? Né? Então, obviamente, eu quero saber a sua opinião nos comentários, né? Eu quero saber quem que você considera o lutador do ano de 2023. Tô ansioso para saber aí quais são os seus argumentos, qual é o seu lutador preferido nesse ano aqui, combinado? E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like, muito importante, rapaziada. Ó, é 1 segundo, gente, ó. O tempo que eu tô falando aqui já deu tempo de clicar, pô, rapidão, e ajuda pra caramba o canal, tá? Não tenha dúvida de que ajuda muito. Então eu conto com o seu like, combinado? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito aí do tal rumor de que o Charles vai enfrentar o Arman Tsarukyan como próximo adversário, né? Muitos indicativos, muitos rumores, ainda não teve confirmação. Quando tiver, vai ter vídeo aqui no canal, mas falei sobre isso aqui do lado. Dá uma passada lá, combinado? Um abraço, valeu, até amanhã. Fui!